Bom, começou lá no STJ o julgamento da Corte Especial, que são os 15 ministros mais antigos. Deveriam ser, né? Os 15 mais antigos, mas alguns se declararam sem condições de participar do julgamento, porque tinham algum envolvimento com o caso ou com as figuras envolvidas. E a Corte Especial analisa se mantém o afastamento do governador do Rio de Janeiro por 180 dias, o Wilson Witzel. Lembrando que a decisão de afastá-lo foi tomada pelo ministro Benedito Gonçalves, que, claro, é o relator do caso, por isso tomou essa decisão. E ele, inclusive, já votou. Antes, porém, havia dois pedidos da defesa do Witzel. Um para que não ocorresse o julgamento. E o segundo para que, havendo julgamento, que não houvesse transmissão pela internet. O primeiro pedido foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal e foi negado pelo Dias Toffoli. O Toffoli, presidente do Supremo, negou o pedido de Wilson Witzel para adiar o julgamento no Superior Tribunal de Justiça, marcado para hoje, que já começou, e que analisa a decisão que determinou o afastamento por 180 dias do governador do Rio de Janeiro. O julgamento no STJ é na Corte Especial. E aí nós lembramos, o STJ tem 33 juízes, né? Gente que não acaba mais. Os 15 mais antigos formam essa Corte Especial do Tribunal. E na avaliação dos técnicos do STJ, são necessários 10 dos 15 votos, um quórum de 2/3, para que o Witzel seja mantido afastado. E o presidente do STJ só vota em caso de empate, que pode ocorrer mesmo havendo, segundo os juristas que estão acompanhando manifestações dentro do STJ, há uma tendência à confirmação da decisão monocrática do relator. O afastamento determinado pelo Benedito Gonçalves vale por 180 dias e é, na verdade, a decisão de atender pedido da Procuradoria-Geral da República naquela operação 3 outra vez, 3 de novo, uma referência a Cabral e Pezão. Ou seja, que o Wilson Witzel teria mantido esquemas que já estavam em operação no governo do Rio de Janeiro desde Sérgio Cabral, passando pelo Pezão, vice do Cabral, e mantido, segundo a Procuradoria, pelo Witzel. Operação que foi deflagrada na semana passada, resultou em prisões provisórias, resultou em prisões preventivas e também em buscas e apreensões, inclusive na casa do agora governador, se for mantido aí o afastamento do Witzel, né? Mas de qualquer maneira, para pedir o adiamento do julgamento, a defesa argumentou que não haveria tempo hábil para que o STJ julgue o tema antes da análise do recurso pelo Supremo. Isso porque, segundo os advogados, a notificação para que o Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral da República prestem informações sobre o tema foi enviada ontem. Segundo o Toffoli, os argumentos não justificam uma intervenção do Supremo. E aí, naquela linguagem típica, ele disse o seguinte: anoto que a premissa invocada para suspender o julgamento colegiado do referendo da decisão de afastamento cautelar do requerente, que é o Witzel, não é juridicamente válida para autorizar que esta Suprema Corte intervenha na organização jurídico-administrativa do Superior Tribunal de Justiça, soberano na condução das pautas de julgamento dos processos de sua competência. Foi o argumento do Toffoli para dizer não. Mas espera aí, o Supremo sempre usou essa premissa adotada pelo Toffoli? Não. Não. Aliás, o Supremo já atravessou cercas diversas vezes, né? Não só no âmbito do judiciário,
mas também em relação ao Executivo e ao Legislativo. Ao todo, 4 ministros se declararam impedidos. Félix Fischer, que tem um ex-assessor advogando no caso. O João Otávio Noronha já declarou impedimento em um pedido de liberdade de Edmar Santos, ex-secretário da Saúde do Rio e delator nessa investigação sobre esquema de desvio de recursos para enfrentamento da pandemia. Herman Benjamin, porque conhece advogados que atuam em outros processos sobre Witzel. Isso aqui é interessante porque geralmente ali todo mundo conhece todo mundo, não é? Até porque quem tem dinheiro contrata advogados que geralmente frequentam o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. São conhecidos, tem gente que vai até de bermuda no Supremo. Não é verdade? Tal a familiaridade com o ambiente. Está tão acostumado assim que é como ir à praia. Vai de bermuda. E finalmente o Jorge Mussi, porque um funcionário do gabinete teria proximidade com o advogado do caso. Então, é interessante que juízes se digam impedidos, né? Porque tem alguma relação, ainda que remotíssima, com os envolvidos no caso. É interessante. Agora, alguns argumentos apresentados para se dizerem impedidos, alguns são claramente porque não querem participar daquela decisão, né? É uma forçação. E aí entram os substitutos. Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Vilas Boas Cueva e Marco Buzzi. Pois bem, o julgamento já começou e, claro, o relator do caso é o primeiro a votar, é sempre assim. Ministro Benedito Gonçalves votou para que seja mantida a decisão dele de afastar Witzel por 180 dias. Lembrando que antes, os ministros decidiram que o julgamento tem transmissão. Pode ser acompanhado pelo distinto público. E o que aconteceu até agora foi aí o voto do relator. É que são votos longos, né? E geralmente acompanhados de argumentos que muitas vezes, inicialmente, isso acontece muito no Supremo, né? A gente acompanha mais julgamentos do Supremo, porque obviamente são mais importantes e muitas vezes já decididos, não permitem recurso. Como agora no caso do Palácio Guanabara, lá, né? Aquela disputa dos descendentes da família real e o Estado do Rio de Janeiro. Então ali a decisão foi de que não cabe mais recurso, sob protestos do Marco Aurélio Mello. Mas no Supremo, às vezes, um ministro começa o voto e as pessoas já interpretam que ele vai em uma direção, mas de repente ele dá um cavalo de pau e segue em outra direção, né? Ele apresenta... Isso é interessante. Isso é interessante. É uma retórica já adotada, aliás, por grandes pensadores. Quem fazia muito isso era o Immanuel Kant. Então, pelo menos na retórica, eles estão muito bem acompanhados. Mas aguardemos o que vai acontecer. Enquanto há esse julgamento, a investigação prossegue por parte da polícia e do Ministério Público. E aí vale notar que há problemas crescentes aí para o Witzel. E não só no âmbito do judiciário. Mas no caso da investigação, notas fiscais e comprovantes bancários apreendidos em endereços do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, mostram que ele e a primeira-dama Helena Witzel pagaram sistematicamente despesas em dinheiro vivo, segundo aponta a Procuradoria-Geral da República nesse pedido de afastamento. Para a Procuradoria-Geral, essa seria uma forma de lavagem de dinheiro. Então, como eles recebem em dinheiro vivo, quando há propina, aqui é uma denúncia, né? E uma delação, mas ainda não houve julgamento. Então, tudo é no campo da suposição. Mas como recebem dinheiro vivo, gastem dinheiro vivo. O Cabral, por exemplo, gostava de joias, né? Comprar joias. E quando sobrava um troquinho, guardanapos, né?
Mas então, o fato é que o Witzel teria comprado com dinheiro vivo um cofre para 8 armas de fogo, adquirido pela internet, pago à vista, R$ 899. E ela teria comprado moeda estrangeira. Colocou R$ 4.200. Convenhamos que são quantias assim insignificantes diante do montante que, segundo a Procuradoria-Geral da República, segundo o Ministério Público, teria sido desviado. Não é? Isso aqui é dinheiro de cafezinho. As despesas incluem mensalidades escolares, cursos de idiomas, vai crescendo, cartões de crédito e depósitos sem identificação em outras contas. Essa aqui já é uma atividade mais suspeita, né? O depósito sem identificação. De fevereiro a outubro de 19, os comprovantes localizados pela Polícia Federal somam quase R$ 25 mil. Continua sendo quase nada perto da dinheirama que foi desviada, segundo a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, nesses esquemas de desvio de dinheiro público, usando inclusive a pandemia. Começou antes, mas a pandemia foi vista como novos negócios, possibilidade de novos negócios, o que é ainda mais condenável, né? Porque um dinheiro que era oficialmente aplicado para salvar vidas. E os caras montavam esquemas para desviar boa parte da grana. A defesa do Witzel nega que ele tenha recebido propina. O advogado Roberto Podval diz que os valores são baixos, realmente, e que provavelmente houve saques da conta da primeira-dama, que repassava os valores a funcionários para fazer pagamentos rotineiros. Aí é que está. O problema não é pagamento com dinheiro vivo, né? Eu, por exemplo, como um sujeito já idoso, né? Menos, Aidan. Sim, não é verdade, né? É uma constatação biológica, né? Mas então, eu tenho o costume de usar o dinheiro ali, não gosto de cartão, essas coisas e tal. Então isso é normal, né? Não é porque a pessoa pagou com dinheiro vivo uma despesa. Ainda mais se pagou, comprou um cofre, né? Esse tipo de coisa. Agora, o problema é que a investigação encaixa esse procedimento na ideia, na suposição que as investigações apontam de que houve pagamento de propina em dinheiro vivo. E esse dinheiro vivo, portanto, começa a ser lavado na compra de coisas, não é? No pagamento de despesas, etc. Não integralmente, é óbvio, porque senão tem de comprar muita coisa. Se de fato houve o desvio do tamanho anunciado pelo Ministério Público Federal. Bom, o julgamento já está 3-0 pela manutenção do afastamento. Então, aquilo que alguns juristas disseram, olha, conhecendo bem o procedimento ali dentro e observando os argumentos usados pelo Benedito Gonçalves, porque o Benedito Gonçalves, relator do caso, ele fala de algo muito grave, né, Ronald? Que é a continuidade do crime. Isso. E aí, como quem diz, olha, tirem o cara de lá, porque ele continua praticando o crime. Esse foi o entendimento do Benedito Gonçalves. E é muito sério, porque é uma decisão tomada para depois dos argumentos e das evidências apresentados pelo Ministério Público Federal. O ministro entendeu não apenas que há fundamento na denúncia, que há base na denúncia, não é réu ainda. A denúncia ainda não foi aceita. Isso é que é interessante. Ele não é réu, porque a denúncia não foi aceita. Porém, ele viu evidências não apenas de que os argumentos do Ministério Público e da Polícia Federal são verossímeis, embora ele não possa dizer que são verdadeiros, mas são verossímeis, não é? Há fatos indicando isso, como ele chegou à conclusão
de que o esquema continuava sendo operado dentro do governo do Rio de Janeiro. E por isso determinou o afastamento por 180 dias. Não aceitou, porém, o pedido para que Witzel fosse preso, porque esse pedido também foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República. E com isso, Benedito Gonçalves não concordou. Diz que não havia elementos, por exemplo, para uma prisão preventiva. E é interessante que a continuidade do crime é uma das possibilidades levadas em consideração para a concessão de prisão preventiva. Quando há o pedido de prisão preventiva, o juiz geralmente olha, primeiro, possibilidade de fuga. Definitivamente não é o caso. Ele é governador do Rio, não vai pegar um avião e fugir. Segundo, ameaça de testemunhas, coação. Então isso também é levado em consideração para a prisão preventiva. E a possibilidade de que o crime continue sendo praticado. Embora Benedito Gonçalves tenha chegado à conclusão de que o crime continuava sendo praticado, ele não concedeu autorização para a prisão preventiva. Porém, determinou afastamento. Isso significa que o Witzel pode continuar morando no Palácio das Laranjeiras. Pode continuar morando lá, inclusive sendo atendido pelos funcionários que são pagos com dinheiro público para os serviços ali domésticos na residência do governador. Ele pode continuar usando isso, mas não pode ter contato com funcionários do governo, não da residência oficial, do governo. Secretários, subsecretários, funcionários, não pode tomar decisões, não pode ter acesso a documentos do governo, nada. Só pode usar a ala residencial do palácio. Aliás, aqui no Brasil, o pessoal usa para valer as mordomias, né, que o cargo permite. Eu já lembrei aqui, me lembro que quando Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos, houve uma revelação de que, por exemplo, isso não era uma concessão do Obama, não. É normal, é com o Trump, com o Obama, era com o Bush. Roupa lavada, pague por ela. Você pode usar ali a lavanderia da Casa Branca, mas você vai pagar para usar a lavanderia da Casa Branca. Donald Trump recebe o Xi Jinping, o que, aliás, nesse momento seria um acontecimento de parar tudo, porque eles estão num confronto bravo. Mas ele recebe num jantar oficial, jantar de chefe de Estado para chefe de Estado. Aí o dinheiro público paga. Mas aí o Trump fala o seguinte: presidente Xi Jinping, venha almoçar aqui amanhã. Por favor. Venha almoçar aqui amanhã, o senhor é meu convidado. Aí o Trump tem de pagar. Esse almoço, que não é o previsto no compromisso de encontro de chefe de Estado, ele paga do próprio bolso. No Brasil, não. O cara não paga nada. Né? Inclusive tem o cartão ali, o cartão para usar, né? Para diversas despesas e tal. E muitas vezes tem uma rubrica ali que é muito interessante, que é outras despesas, né? Ali vale uma porção de coisas, né? E eles usam à vontade. O Witzel, portanto, continua desfrutando da ala residencial do palácio, mas não pode ir à ala administrativa. Não pode. Proibição do Benedito Gonçalves. Tá 3-0 para que o afastamento seja mantido. Já votaram, claro, o próprio Benedito Gonçalves, ele é o relator vota. Foi acompanhado por Francisco Falcão e Nancy Andrighi. Esses três, portanto, votaram para que o afastamento seja mantido. O Benedito Gonçalves já sabia, afinal foi ele que decidiu pelo afastamento, né? Então, isso aí é mantido. E o Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com ele. Faltam 12. Portanto, ainda há uma distância até que se diga que há uma maioria formada. Não se formou maioria ainda. Mas já são 3-0 contra Witzel.
a favor, pois, da decisão do Benedito Gonçalves de afastá-lo, né? E aí entra a figura do vice-governador do Rio de Janeiro, né? Que é, agora, se mantido o afastamento, ele é que vai governar o Rio de Janeiro, né? Como aconteceu com o Pezão. Só que o Pezão foi efetivado e tal, e depois pôde, inclusive, disputar a eleição, né? E em Mas Cana então, também, né? em Cana também. O Cláudio Castro é o vice-governador. Convidado ali, não foi nem em posição partidária, porque muitas vezes tem isso, né? Ó, nós vamos te apoiar na eleição, mas você tem de colocar um sujeito aqui do nosso partido para ser vice-governador, para ser candidato a vice-governador e tal. Isso é comum, né? Rotineiro. Não é o caso. Ali foi uma escolha do Witzel, chamou o Cláudio Castro e tal. E depois se afastaram. E então começa um outro problema para o Witzel. O processo de impeachment na Alerj, que estava paralisado por decisão do Dias Toffoli. Porém, Alexandre de Moraes, depois do recesso do judiciário, Alexandre de Moraes decidiu que a Alerj pode retomar o processo de impeachment. E aí há um problema gravíssimo para o Witzel, porque a contagem anterior à suspensão do processo pelo Toffoli, a contagem anterior indicava maioria suficiente para o impeachment, para tirar definitivamente o Wilson Witzel do cargo. Então esse afastamento de 180 dias, ele é terrível para o Witzel, mas muito pior é o que pode acontecer na Assembleia Legislativa. E ficou claro para o Witzel que o Cláudio Castro, seu vice, trabalha pelo impeachment. Não é aquele cara que fala, não, eu apoio o governador, sou contra o impeachment e entendo que é preciso que a Assembleia Legislativa se manifeste e considere que não há provas. Nada disso, nada disso. Ele clara e abertamente apoiou a possibilidade do impeachment, o processo de impeachment. Quer o impeachment. E tem agora, se o STJ assim resolver, tem agora já uma prévia, né? Ele já tem um período ali anterior à decisão da Alerj para atuar como governador. Inclusive já determinou a edição de decretos publicados na segunda-feira, prevendo medidas de austeridade e enxugamento de estruturas. Uma delas estabelece que seja interrompida a celebração de novos contratos com o Rio de Janeiro. Também ficam suspensos pagamentos de processos em andamento, inclusive, e aditivos contratuais. Pois bem, e aí você olha e fala, pô, que beleza, né? Que beleza. São decretos aí de saneamento. Só que o senhor Cláudio Castro também é investigado e teve, inclusive, imóveis de sua propriedade, ou escritórios e tal, visitados pela Polícia Federal para cumprimento de mandado de busca e apreensão. E há uma acusação feita pelo Ministério Público de que ele e Witzel trabalhavam juntos com o Ceciliano, o presidente da Alerj, já falamos disso ontem, vale repetir, naquele esquema que era governo do Estado, que tem um cofre, dinheiro público dentro do cofre, parte desse dinheiro foi entregue à Assembleia Legislativa. Houve sobras da grana, essas sobras voltaram para o Executivo, porém não ficaram no Executivo. Foram distribuídas entre municípios que teriam sido indicados diretamente por deputados, por alguns deputados estaduais. E aí, é normal, é para beneficiar os municípios e os deputados. Não. Parte da grana que chegou aos municípios, portanto outra sobra, vai para a Alerj, mas aí em forma de propina para os bolsos dos deputados estaduais, não é? E é isso que o Ministério Público diz que Cláudio Castro deve esclarecer, porque o Ministério Público diz ter evidências de que o vice-governador esteve envolvido nesse esquema.
para desvio de dinheiro, contando com o Witzel, claro, óbvio, e com deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, inclusive o presidente da Alerj, o André Ceciliano. Então, que é o seguinte na linha de sucessão, né? Se lá na frente tiram também o Cláudio Castro, seria o Ceciliano. Só que ele também é investigado, já está enrolado com outras coisas, inclusive a história da rachadinha lá, aquela do Flávio Bolsonaro, também está o Ceciliano. E tem essa história aí da grana que foi desviada e voltou para os deputados em forma de propina. Enfim, aguardemos agora a decisão, o que vão resolver lá no Superior Tribunal de Justiça. Vamos atualizando aqui o placar, né? Por enquanto, não houve um quarto voto. Segue 3-0 contra o Witzel. Ronald.